Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor-presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa é a pastora Arlene Gonçalves. E eu estou aqui para, juntamente com vocês, aprender mais um pouco da palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí, no primeiro trimestre de 2022. Nós estudamos as revistas da editora Betel. Nesse primeiro trimestre nós vamos ver o Evangelho de Marcos, Estamos estudando aí, já tivemos a primeira lição e agora será a segunda. E o tema sobre o Evangelho de Marcos nos traz a mensagem sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E hoje trarei aqui para vocês a lição de número 2, um comentário, E essa lição tem por título Um Coração de Servo. Nosso textuário nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. A verdade aplicada nos diz: precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço conforme o plano divino. Amém? Os objetivos desta lição são estes aqui, destacar Jesus como servo enviado por Deus, apresentar Jesus como servo exemplar e mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. O texto de referência se encontra em Marcos, capítulo 9, os versículos do 30 até 35. Mas eu aconselho que você leia sempre, esteja em constante leitura e meditação no livro de Marcos, porque nós estamos estudando justamente este livro, esse evangelho. Então é importante você ler todo o capítulo aí apresentado, os textos de referência, a leitura, as leituras complementares, que o texto de referência é o que nós vamos ler agora. Mas as leituras complementares aí ao longo da semana, uma leitura para cada dia da semana, e também as referências citadas durante a lição. É importante estar sempre meditando na palavra de Deus, Não só um versículo, mas todo o contexto, para que haja uma melhor compreensão. E juntamente com a leitura, tem que ter a oração, Aí sim fica completo, E nós somos abençoados. Mas vamos ler aqui o que está disponível. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso, Jesus sempre nos ensinando aí. Vamos orar agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista, que sempre vem com motivo de oração, Aí aqui nessa lição de hoje, o motivo é que nós oremos para que possamos servir ao Senhor com alegria, com um coração alegre, Vamos orar agora neste momento. E eu te convido também a apresentar a Deus a sua necessidade, aquilo que tem tirado o seu sono, aquela angústia, aquela necessidade mesmo aí que você está precisando, porque Deus ele vai te ouvir e vai fazer aquilo que for melhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da Tua presença eu venho pedir que o Senhor esteja conosco neste momento. Estamos aqui, Senhor, para trazer um comentário de mais uma lição, para aprendermos mais um pouco dos Teus caminhos. Que o Senhor venha estar conosco, nos capacitando e nos ensinando através da Tua palavra tão maravilhosa e transformadora. Que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que estão aqui agora neste momento, acompanhando este vídeo. Que o Senhor possa recompensar a cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade e conforme a necessidade de cada um. Que o Senhor possa visitar os lares, que o Senhor possa transformar, curar, libertar. O Senhor conhece essa vida, o Senhor sabe o que ela mais necessita. O Senhor está ouvindo agora o seu clamor, a sua oração.
Então que o Senhor entra com providência e glória da vitória. Quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que afasta cada um de nós de Ti. E que o Senhor possa dar vitória para cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Eu também venho te pedir que o Senhor possa nos ajudar a servir ao Senhor com alegria. Que possamos estar com o nosso coração quebrantado e sincero diante de Ti em tudo aquilo que fazermos, ó Deus. Que possamos fazer não conforme os homens querem, não para eles, para o ser humano, mas que possamos fazer para Ti, ó Deus. Para Te agradar, para cumprir o Teu querer e que seja de livre e espontânea vontade, que seja com alegria, com realização, com sinceridade verdadeira, em nome de Jesus. Que possamos cada dia mais servir uns aos outros, servir a Ti, Senhor, servir a Tua obra, em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia. Vamos então à introdução que nos diz: as reflexões seguintes nos farão ver que no Evangelho de Marcos, Jesus em seu ministério teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre os seus discípulos a disposição para servir. É algo maravilhoso, né? E o exemplo veio do próprio Mestre, que não veio para ser servido, mas sim para servir. E no tópico 1 nós vamos ver Jesus, o servo enviado por Deus. A temática que nos propomos a reintroduzir no centro de nossos estudos é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. No diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, presenciamos o seu caráter servidor. É o próprio apóstolo Paulo falando de Jesus. Ele disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que maravilhoso, está lá em Filipenses, né? E no início deste texto que a gente leu aqui de Filipenses, ele vai dizer que a nossa atitude deve ser como a atitude de Cristo. Que, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder nos céus e na terra, ele não quis a glória para ele, mas ele se humilhou. Humilhou até se tornar um ser humano, que é o nível mais baixo, né? Abaixo dos anjos, a Bíblia fala. E então ele aniquilou-se a si mesmo. E é isso que nós devemos fazer, né? Humilhar diante de Deus, esvaziar de nós mesmos, assim como Ele fez, para sermos verdadeiros servos do Senhor. 1.1. O servo cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu às águas batismais em submissão ao Pai. Aí tem o versículo que fala: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Marcos 1:9. No Evangelho de Marcos, visualizamos que antes de Jesus seguir em sua missão e após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca o abandonou. Dentro de cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, lhe auxiliando em cada detalhe a realizar a missão estabelecida pelo Pai. Ele era Deus, então ele não precisava de ajuda, mas ele, como ser humano, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus, ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Como ser humano, ele precisava sim do Espírito Santo para dar o exemplo para nós, porque nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Sem ele, nada nós fazemos. E aí nós vamos ver aqui, que o Espírito, ele estava ativo desde antes da vinda de Jesus. A Bíblia mostra isso. E ele também esteve ativo até o final da vida de Jesus aqui na Terra. E está ativo até hoje, até os dias de hoje, né? Então ele esteve lá juntamente com Jesus, né? Desde o ventre ali de Maria, quando essa se encontrou com a sua prima e ela sentiu a presença de Deus ali, né? Quando Maria estava grávida e foi visitá-la. Então, desde o princípio ali, o Espírito Santo estava ativo na vida de Jesus. E
nós vemos também que Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo, né, na vida de Maria. Foi através do Espírito Santo que Maria concebeu Jesus, ficou grávida. Sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Cristo na ocasião do seu batismo, como já foi lido aqui. E ele ficou cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto, quando ele foi tentado por Satanás, né? Foi o Espírito Santo que o levou. E em todo o seu ministério, nós vemos que o Espírito Santo deu poder, deu qualidades ao Messias para o desempenho de sua tarefa oficial de destruir o reino de Satanás e de estabelecer o reino de Deus. Se eu fosse falar aqui todos os detalhes, né, das obras que Jesus fez, ia demorar muito, ia tomar muito tempo. Mas você que conhece a história de Jesus, você que tem lido a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, você vê ali o Espírito Santo sempre atuando, principalmente na vida de Jesus. Jesus reconhecia que precisava dele. Por isso, ele sempre buscava, ele sempre se esvaziava. Veja só que interessante que nos momentos em que as pessoas iam glorificar a Jesus pelos seus milagres, pelos seus feitos, ele se retirava. Ele se retirava e se isolava e para algum lugar para orar. Então ele mesmo sendo Deus, até quando os espíritos malignos iam falar sobre ele, você é o filho de Deus, ele repreendia. E ele tinha toda a autonomia para falar que ele era filho de Deus, porque era o filho de Deus. É o verdadeiro filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E então ele poderia falar, mas não, ele se humilhou, né? Ele se esvaziou de si mesmo, porque ele precisava da ajuda do Espírito Santo, ele precisava cumprir o seu ministério. Então ele esvaziou seu ser para que o Espírito Santo entrasse na vida dele. E é isso que nós precisamos. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser verdadeiros servos. Nós não conseguimos encher daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas, para nos usar, para fazer a obra dele, para cumprir o chamado de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Não tem como, é impossível. Então nós precisamos, assim como Jesus, nos encher do Espírito Santo. E para isso, o que é preciso fazer? Esvaziar de si mesmo, do eu, da soberba, da arrogância, da vaidade. Então é preciso para que isso aconteça. 1.2, o servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus. E é verdade. Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa nos fazendo ver que no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Logo no início, né? Nós vemos que ele precisou passar pelo deserto, que é a escola de Deus, um lugar de transformação, um lugar de crescimento espiritual. E Marcos destaca que no começo da caminhada de Jesus, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás. A Bíblia vai dizer que logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então veja só que o Espírito conduziu ele. Ele não saiu procurando. Foi o Espírito Santo que conduziu a vida dele. Porque lá ele precisava passar por aquela prova, precisava passar por aquela situação. E aí, nós vamos ver que não foi por acaso. Tem um verbo dessa palavra aí que o impeliu para o deserto. O verbo no original é equibalho. E é um verbo forte que significa expulsar. E é usado mais tarde nas narrativas das ocasiões em que Jesus expulsou demônios. Veja que foi como se o Espírito Santo, meio que de uma forma muito forte, uma persuasão muito forte, interior, impeliu Jesus a colocar-se na ofensiva em conflito com Satanás. Veja só que era necessário passar por aquela situação. Era necessário Jesus passar por aquela prova, e ele venceu. Ele foi tentado de todas as formas possíveis ali, mas ele foi vencedor. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né?
mesmo nas tentações, mesmo nas provações, nós somos mais que vencedores se estivermos sendo servos verdadeiros, servos fiéis, né? E o caminho do servo sofredor não é fácil. Jesus, como servo sofredor, passou por esse caminho. O caminho estava ali para ele caminhar, estava diante dele. E o lugar daquele caminho, aquela prova que ele estava passando, o lugar da tentação é um lugar solitário. Veja que os discípulos não foram com ele. Veja que não tinha ninguém, ele foi sozinho. Ele estava ali, mas Deus estava com ele, o Espírito Santo estava ali com ele para fortalecer naquele momento. E ele jejuou, e no final ali, Satanás apareceu e veio aquelas provações e tentações, mas ele venceu. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos que muitas vezes vamos passar pelo deserto. Quantas vezes, né? A gente passa pela prova, a gente passa pela tentação. E a gente procura ajuda de todo jeito. A gente tenta buscar alguém para compreender o que está acontecendo. Porque muitas vezes não compreendemos. Mas eu quero te dizer, não busque pessoas para tentar te ajudar. Porque é uma situação que você tem que passar sozinho. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo. Você vai ter Deus em todos os momentos se você se humilhar. Se você se esvaziar de si mesmo e confiar no agir de Deus. Porque a tentação, a provação, não vem por acaso. Deus não permite o diabo nos tentar além daquilo que podemos suportar. E Deus não manda as provas sabendo que você não vai vencer. Ele manda porque ele sabe que você vai vencer. Mas você precisa se alinhar ao propósito dele. Você precisa se tornar um servo, assim como Jesus foi. Permanecer em integridade. Não ceder às tentações. Permanecer firme e constante no Senhor. E você vai ser mais que vitorioso, mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? 1.3. O servo perseverante na oração. Não exclusivamente o Evangelho de Marcos, mas sim todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. A relação harmoniosa entre o Filho e o Pai nos faz ver que qualquer leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática constante de oração na vida de Jesus. Jesus, ele orava o tempo todo, constantemente, né? Tinha uma vida de oração. E nós devemos seguir esse exemplo. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Nós sabemos que a oração é o momento em que nós falamos com o Pai. Então, por isso, ele sempre priorizava esse momento. E ainda podemos dizer que as suas orações corroboravam seu caráter e sua intimidade com Deus. Desse modo, aprendemos com Jesus que devemos orar antes de tomarmos grandes decisões. Aqui fala assim, antes de tomarmos grandes decisões. Mas eu acrescento, antes de tomarmos qualquer decisões. Qualquer decisão que você tenha que tomar na sua vida, você deve orar antes. Em tudo, nós devemos orar. Em todo instante. Porque, assim como Jesus, nós devemos buscar alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Nós devemos alinhar ao propósito. Porque dentro do propósito, você tem sucesso, você tem vitória. Então, a oração nos leva a esse caminho. Nos leva a ter comunhão com Deus. Nos leva, é o diálogo com Deus, é conversar com Deus. E nós vemos na palavra de Deus que Jesus, ele sempre orou. E aqui vai citar alguns momentos que Jesus orou. Veja, ele orou chamando Deus de Pai. Jesus orou antes do convite, vinde a mim. Jesus orou depois da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus orou pelos pequeninos, né, as criancinhas. Ele orou na ceia. Ele orou no Getsêmani. Orou num lugar solitário. Orou também no seu batismo. Orou no deserto. Orou a noite inteira antes de indicar os 12 apóstolos, antes dele escolher, né, ali quais seriam. Ele orou a noite inteira. Ele orou também antes da sua transfiguração. Ele orou ensinando a oração dominical. Orou por Pedro. Orou na cruz. Orou lá em Emaús. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Orou no templo.
que Jesus orou pelos discípulos. Há só alguns aqui, né? Porque tem muitos. Sempre ele orava, né? Quando ia curar alguém, quando ele ia fazer uma obra ali de libertação. Então, a vida de Jesus foi pautada na oração. E nós, como servos de Cristo, como discípulos de Cristo e servos de Deus, também devemos ter a nossa vida pautada na oração. Você sabe por que está tendo muitos ministérios frustrados? Muitas pessoas saindo do caminho, perdendo a direção. Muitas pessoas com a mente confusa por falta de orar. Sem oração você não consegue. Você não consegue vencer. É necessário. Naquele momento que surge aquela confusão mental, que surgem as dificuldades, as provações, o que nós devemos fazer? Orar, apresentar a Deus aquilo que está acontecendo dentro de nós, ao nosso redor. Devemos sempre apresentar, falar com Deus, contar tudo para Ele. Precisamos fazer isso, mas o que nós fazemos? Nós saímos contando nas redes sociais, pro vizinho, para amigo, conta para todo mundo, menos para Deus. Aí está o nosso erro. Aí nós estamos falhando. E depois não adianta reclamar e querer achar culpados, né? Porque o erro é nosso mesmo, é a gente que está sendo falha. Então nós precisamos cumprir com aquilo que Jesus tem nos ensinado, seguir os seus passos e viver uma vida verdadeiramente em comunhão com Deus. Esse é o sentido da vida do servo. O servo tem que viver uma vida de comunhão com o seu Senhor. O filho tem que ter comunhão com o seu pai. E nós precisamos ter, que possamos aprender em nome de Jesus. Amém? No tópico 2 nós vamos ver Jesus, o servo exemplar. Jesus é o nosso referencial de servo. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que o de Jesus Cristo. Por isso ele disse, né, que nós devemos ser os seus seguidores. Quem quiser, e ele diz, quem quiser vir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele faz o convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz o convite, mas tem algo que nós precisamos observar. Como que você vai seguir alguém que você não conhece? Então você primeiro tem que conhecer a Cristo. E é através da oração e da palavra de Deus que nós conhecemos. Que aí nós vamos seguir certinho o que ele tem nos ensinado. Os passos dele, né? Por onde ele andou, como ele viveu aqui nessa terra. O que ele quer que nós façamos. Então, ele deixou o exemplo com o servo. E agora cabe a nós seguir esse exemplo, né? É um exemplo perfeito. 2.1. Jesus, o exemplo a ser seguido. Há numerosas referências em todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Neste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito mestre, nos ensinou o significado de servir sem reclamar por palavras e exemplos. Sem reclamar e servindo por palavras e também através do exemplo. Principalmente pelo exemplo, né? O exemplo é mais forte que as palavras ainda. Aí, desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu. Temos que observar, fazer uma autoanálise, né? Examinar a nós mesmos para ver se nós estamos servindo como Jesus serviu. Se estamos sendo reflexo de Jesus Cristo aqui na terra. E aí nós vamos ver que não é exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Em nenhum momento você vai ver isso. Jesus, ele foi paciente, ele foi amoroso, ele foi compreensivo, ele se colocava no lugar, ele foi compassivo, ele serviu verdadeiramente. Então, o exemplo está aí. Ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, tanto o rico como o pobre, aqueles que estavam, principalmente aqueles que eram desprezados pelos fariseus, né? Os doentes, os pecadores, que eles consideravam que não tinha jeito para eles, mas Jesus veio e abraçou todos esses que eram desprezados, mas aqueles, os também, até os ricos, os da alta sociedade, aqueles que se achavam os perfeitinhos, também, né? Jesus tratou
com amor, com compreensão. Ele chamava ele, vem na minha casa. Ele era convidado, ele ia em qualquer casa. Ele não fazia exceção de pessoas, não, né? Ele dava a mesma atenção, o mesmo carinho para com todos. Mas quando era necessário ele falar uma verdade, também ele falava. Não tinha esse negócio, não, né? Porque ele era justo. E é justo, né? O nosso Deus. E até o dia de hoje, ele é o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. E nós devemos também ser exemplo para as pessoas lá fora. Nós cristãos, nós que estamos aqui servindo a esse Deus, nós devemos ser exemplo. Assim como ele é para nós devemos ser exemplo para as outras pessoas. As pessoas estão olhando, nós somos uma carta lida. E que exemplo eu estou deixando? Temos que observar isso, né? Nós vamos ver aqui que Marcos via Jesus como o maior de todos os líderes, tal qual o fez Mateus também, né? Que viu dessa forma. O retrato de Jesus que Marcos apresenta, no entanto, revela não tanto o Messias, mas Jesus como modelo que ele apresentou de si mesmo para ser imitado por todas as outras pessoas. Ele mostrou um ser humano, como o ser humano que ele era, um ser humano perfeito, né, que poderia servir, não a perfeição que o mundo prega, mas um ser humano que compreendia as pessoas, um ser humano que ajudava o próximo, que servia verdadeiramente. Ele fez isso, deixou o exemplo para nós, porque ele dedicou-se pessoalmente na solução de necessidades físicas. Olha, ele dispensou tempo para estar com seu grupo de 12 discípulos. Ele capacitou os 12 para o ministério. E ele tomou tempo para ensinar ao povo. Ele abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão de si mesmo para viver em favor do próximo. Para viver por amor ao próximo. Né? Quantas vezes eu li uma passagem em que Jesus estava cansado. E então eles iam saindo para algum lugar, não lembro, vou colocar aqui a referência. E então chega aquela multidão. E aí, em certo momento, eu assim, mas o povo não dá sossego para Jesus, né? Eu pensei comigo mesmo. Não dá sossego, o povo chato, nossa Deus. Mas Jesus, se movendo de íntima compaixão, ele abre mão do descanso, ele abre mão de tudo para ensinar aquelas pessoas. Porque ele via a carência daquele povo em ouvir as suas palavras, aquelas palavras que transformavam, aquelas palavras que compreendiam a todos. Então era uma necessidade que o povo tinha, e Jesus então ele se compadecia, o verdadeiro servo, né? Um exemplo a ser seguido, que possamos aprender com o nosso mestre. 2.2 Jesus é exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de se submeter-se à vontade de alguém. No caso aqui é submeter-se à vontade de Deus, né? A par desta compreensão, é importante dizer que existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência. Contudo, o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de obediência é Jesus. Em cada ação do servo, presenciamos ele sendo obediente ao Pai. Assim, nós aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. A obediência nos leva a uma recompensa muito grande. A obediência, ela nos traz resultados positivos, consequências positivas. Já a desobediência a gente sabe, né? Só traz coisa ruim, misericórdia. E a obediência, ela é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. O pecado entrou no mundo pela falta de obediência. Foi só por causa de Adão e Eva ter desobedecido. Foi por isso, e é tão importante que nós vemos nas Escrituras mostrando alguns resultados dela na vida daqueles que praticam a obediência, né? Tem resultados. E nós vamos ver que os que obedecem, ele os faz serem prudentes. Os que obedecem o glorificam.
Os que obedecem são irrepreensíveis. Os que obedecem são abençoados por Ele. Então são muitas bênçãos. Isso aqui é só um pouquinho do que a obediência traz. Mas é algo que você precisa entender, que não é tipo assim, eu vou fazer para Deus fazer isso e isso para mim. Não é barganha. Obedecer te leva a um caminho mais recompensativo, é lógico. Isso é uma questão de lógica. Quando você tem um limite que você mesmo estabelece, você segue, quando você tem regras que você segue, você tem um resultado, você tem sucesso. É como o atleta que está fazendo uma competição e ele estabelece ali um caminho a percorrer, que ele tem um alvo a alcançar, mas ele tem que seguir, ele tem que obedecer ali. Senão ele não vai ter sucesso. Uma pessoa que faz um concurso público, se ele não tiver estabelecido ali propósito para ele fazer aquela prova, para estudar e tal, e se ele desobedecer aquele propósito ali estabelecido, ele não vai ter sucesso na sua prova. Então, é da mesma forma, é na vida daquele que serve a Deus, do servo de Deus. Ele precisa da obediência. E nós não podemos esquecer que a desobediência é a raiz de todo pecado e toda miséria. O pecado entra na nossa vida através da desobediência. Então nós precisamos, e a miséria também, então nós precisamos obedecer para sermos abençoados e alcançarmos as bênçãos que Deus tem aí para nós disponíveis. Não é verdade? E sermos verdadeiros servos. Amém? No 2.3, Jesus, nosso exemplo de submissão. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu o exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar do capítulo 1 ao capítulo 16 deste Evangelho que Jesus veio cumprindo os desígnios de Deus. Cumpriu verdadeiramente, né? Certinho ali. O Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação da humanidade. Como nos mostra este Evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi até o fim, mesmo sofrendo, mesmo ele sabendo antes de acontecer o que iria acontecer com ele, ele foi até o fim. Foi submisso. E não tem como ser obediente sem ser submisso. A submissão e a obediência caminham juntas. Porque a submissão você se submete à vontade, você aceita a vontade de Deus e a obediência faz com que você cumpra essa vontade. Então é necessário que as duas caminhem juntas. É necessário andar de mãos dadas. E a insubmissão é uma das primeiras coisas que o inimigo de Deus procura introduzir em nossos corações para nos afastar da comunhão com Deus. Ele coloca que, mas tem que ser do jeito que eu quero. Mas eu vou ser infeliz. Mas Deus não me quer assim, não. Sabe, o eu quer falar mais alto. Aquele espírito meio de rebeldia, sabe? E sem submissão. Não quer aceitar a correção de Deus. Não quer aceitar quando o pastor prega a palavra que fala, dá ataca na gente, né? Não humilha e sem submissão. Tem que se submeter à vontade de Deus. Tem que estar debaixo da missão, do propósito de Deus. Isso é ser submisso. Submissão não é alguém ficar pisando em cima de você. Submissão é você estar debaixo da mesma missão que o outro. No caso de Deus, é estar debaixo da mesma missão de Deus. O mesmo propósito estabelecido por Deus, né? Se alinhar à sua vontade. Então, nós precisamos viver isso. E o Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus, em sua divina pedagogia, nos ensina a sermos obedientes à vontade do Pai. Devemos deixar que Ele guie os nossos desejos, porque a nossa vontade é cheia de querer próprio, cultivada pelo ódio, pela nossa arrogância e pelo orgulho que há em nós. Agora, já pensou se você for deixar só isso aí tomar conta da sua vida? O nosso eu, que é cheio, só tem coisa ruim. Não adianta. O ser humano, na sua natureza original, na sua natureza humana, ele só tem o que não presta. Isso é uma realidade. O que há de bom em nós é Deus que faz. É o Espírito Santo que foi nos transformando, que vai nos transformando.
Se alguém tem alguma coisa de bom nele, vem de Deus. Não é de nós mesmos. Não existe. É impossível. Porque o ser humano é falho, é cheio de orgulho, é cheio de arrogância, é cheio de ódio. É a gente que luta contra. E o Espírito Santo vai nos transformando. Então, nós temos que ser submissos a Deus, né? Nos alinharmos à sua vontade. E aí, nós devemos deixar que a palavra permaneça em nós e nós permaneçamos nela para sermos norteados e conduzidos pelo Senhor no caminho certo, né? Para que possamos verdadeiramente refletir a sua imagem e semelhança e sermos servos verdadeiros, assim como o próprio Cristo foi, né? Submeteu-se à vontade de Deus, arriscou a sua vida, morreu por nós, por amor, mas cumpriu o propósito que era estabelecido por Deus na vida dele. E ele foi recompensado. A recompensa veio. Nós estamos aqui. O amor dele por nós, quando vê nós aqui, buscando ele, servindo a ele, sendo gratos, é recompensativo. Imagina só, você coloca no lugar de Jesus, tenta se colocar um pouquinho para ver como que é. É maravilhoso, né? Então nós temos que seguir os exemplos de Cristo. Ele deixou os exemplos e não devemos ter dúvidas de que, seguindo esses exemplos, nós seremos pessoas melhores, mais amáveis e justas umas com as outras e mais assertivas em nossas tomadas de decisões. Amém? Que possamos aprender mais e mais em nome de Jesus. No tópico 3, nós vamos ver Jesus, o exemplo de servo em ação. Atitude, verdadeiramente, não é só palavra, mas atitude. Existe pouco relato sobre o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Claro está para nós que na maior parte da narrativa deste Evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-lo em toda a sua totalidade, para aprendermos com Marcos que, como servos de Cristo, não podemos permanecer imparciais. Necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. 3.1. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Percebemos no Evangelho de Marcos, de forma incontestável, que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores. Marcos nos apresenta que devemos nos achegar a Cristo e Ele cuidará de nós. Ainda podemos enxergar neste Evangelho que carecemos de colocar a nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos para cumprirmos o ide determinado por Ele. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo e dores que enfrentamos. Ele mostra o cuidado dele, né? Ele mostra que nós podemos confiar. E ele mostra em suas atitudes. Ele mostra que ele foi guiado pela fé que ele tinha no Pai. E o exemplo está ali. Nós devemos também confiar em Deus. Confiar no seu agir. Entregar a nossa vida a Ele. E a fé é o elemento essencial para afastar toda a ansiedade do nosso coração. Quando você acredita que Deus vai resolver, que Deus está entrando, já está agindo, já está com a solução ali, em algum momento vai aparecer, que tem uma saída. Quando você acredita, você conhece o Deus que você serve, você sabe que você pode confiar, então não tem espaço para ansiedade. Não tem lugar para ansiedade. Isso é maravilhoso, porque a fé toma conta do seu ser e você confia em Deus. Porque você conhece a Deus. Mas para ter fé tem que conhecer, né? Eu já falei isso aqui várias vezes em algumas lições. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Então você tem que confiar, você tem que procurar conhecer o seu Deus primeiro. Ter comunhão com Ele. Começa lá do início, nós já vimos, né? Oração, deixar se encher do Espírito Santo. Ter comunhão para que você então possa confiar no Senhor. E nós vemos que tudo na vida cristã provém de fé. Em vez de viverem ansiosos, os heróis da fé, os heróis do passado, venceram as apreensões da vida pela fé. Eles não se desesperavam. Eles confiavam no agir de Deus, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Então, eles não tinham espaço para desespero, ansiedade, nada disso não. Né? Confiavam em Deus. E eles deixaram o exemplo para nós sermos como eles.
né? Para vencermos o mundo com suas ansiedades, nós devemos viver uma vida de fé, confiando que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus dos impossíveis. O que é possível? O que é impossível para Deus? Tudo é possível para Ele. Ele pode todas as coisas. E você teme o quê? De que você tem medo? Seja um servo confiante. Deixe a sua vida ser guiada pela fé, assim como Jesus Cristo fez, como Ele foi, como Ele é. Que possamos seguir esse exemplo e vivermos a nossa vida com fé verdadeira, uma fé genuína em Cristo Jesus. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O controle de tudo está nas suas mãos. E Ele só tem coisas boas para nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia. Confie no seu Deus. Amém? 3.2. O servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. No Evangelho de Marcos, encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Veja só que Jesus estava sempre em ação. Ele, como líder, como mestre, serviu as pessoas. A atitude dele era de serviço. Era de sempre estar servindo. Ele não tinha como descansar a sua cabeça, né? Não tinha um lugar para nem casa parece que ele tinha, se eu não me engano. Porque ele vivia era da ajuda das pessoas, das mulheres, né? As mulheres sustentaram o seu ministério. Mas ele vivia andando e ajudando as pessoas, servindo. Não era só ensinar palavras, mas eram atitudes que ele tinha de serviço. E ele, como líder, né? Liderou de uma forma diferente. E nós podemos ver, a partir de uma análise dos 4 evangelhos, que este evangelho é o que mais destaca essa observação. O Evangelho de Marcos mais mostra o serviço, a atuação de Jesus como servo. É o que mais mostra. E então nós podemos compreender facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço, ter uma atitude verdadeiramente de servir, com alegria, com o mesmo jeito que ele servia, com o coração aberto. Não era exaustivo para ele. Por mais que ele estivesse cansado, mas o coração dele não estava cansado. O corpo talvez estivesse, mas o coração dele estava aberto, estava alegre. Ele lidava com os problemas das pessoas, sabe? Lidar com os problemas não é fácil. Mas ele se prontificava para isso. E ele ia atrás das pessoas, sabe? Vamos até as aldeias, vamos a tal lugar. Vamos. Eu não esperava os discípulos falar: não, onde nós vamos agora? Temos que ir. Ele não esperava, ele se prontificava, ele colocava a mão na massa, tá entendendo? O exemplo maior era ele como líder fazia isso, ele não esperava ninguém fazer nada, não. Ele mesmo ia, entendeu? E nós temos que seguir esse exemplo. Jesus claramente foi um tipo diferente de líder, muito distinto, diferente dos escribas e fariseus de seus dias. Marcos, lá no capítulo 1, revela as seguintes qualidades de Jesus. Olha só: competência. Ele assumiu a responsabilidade de fazer dos discípulos pescadores de homens. Compreensão. Ele tinha um conhecimento de todas as escrituras. 3, comando. Ele tinha autoridade e voz de comando para cada situação. 4, compaixão. Ele serviu aos outros e os curou de seus sofrimentos. O 5, controle. Ele conseguia manter o controle e a organização em situações de confusão. Veja só, e por último, 6, comunhão. Ele permanecia revitalizado por manter-se unido à fonte de poder, que era o Espírito Santo. Então veja que nós precisamos ter essas qualidades.
em nossas vidas, né? Precisamos viver isso aqui verdadeiramente. Precisamos ter cuidado de não agirmos como os fariseus, como os escribas, como os líderes religiosos daquela época, mas sermos como Jesus. Tem muita gente aí que já está sendo fariseu já. Tem muita gente na igreja aí que está sendo como líder religioso. Só religiosidade, sabe? Não está tendo essas qualidades. Não está buscando viver como servo, como... mesmo que a gente é líder de alguma coisa, que eu seja, eu tenho que ser servo. Eu tenho que também ter a minha ação, a minha atitude de servir. Mesmo que eu seja líder de algum departamento, de alguma coisa qualquer, ou aonde for, no meu trabalho, aonde for, eu tenho que me humilhar, eu tenho que servir ao meu próximo. Não custa nada eu servir, eu ajudar alguém. Pelo amor de Deus. Temos que ser como Jesus Cristo foi, né? Deixar o amor tomar conta das nossas vidas e viver assim como ele viveu. Amém? 3.3, o servo e sua influência inspiradora. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por suas ações e cuidado com todos. Se bem observado, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. É impossível, né? Você ver Jesus, a história dele, você conhecer a história dele, você conhecê-lo e não querer ser como ele. É impossível. Ele inspira a cada um que o conhece. Eu leio e eu falo, Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero te imitar, eu quero seguir os seus passos. Eu quero amar o próximo como o Senhor ama, como o Senhor me amou, como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar. Então eu falo com Deus assim, porque não tem como a pessoa que conhece Jesus Cristo não querer seguir os seus passos. É impossível. Quem não quer seguir os seus passos é porque nunca o conheceu. Não o conhece. Mas nós precisamos conhecê-lo. Porque ele influencia nossas vidas de uma forma extraordinária. E nós podemos dizer sem medo de errar que Jesus é o homem perfeito. O nosso maior padrão de integridade e justiça é ele. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo o que fez, Jesus tornou-se o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele é o nosso modelo que nós temos que seguir. Tá seguindo modinha aí do mundo? Não, larga de mão disso. Segue o modelo de Jesus. Você vai ter muito mais sucesso. Você vai ter muito mais recompensa. Você vai se sentir realizado, realizada. Larga de mão dessas modinhas. Não tá com nada, não. Isso aí, tudo passa e fica aquela frustração. Aí você fica igual a todo mundo. Não, que possamos fazer a diferença. Que possamos realmente ser servos, inspirar outras pessoas também a servir como Jesus serviu, né? Precisamos. E quem conhece Jesus não segue pelo que ele faz. Não precisa de Deus fazer nada, não precisa de Jesus fazer maravilhas, como aqueles discípulos que esperavam o pão, né, que caísse do céu, que Jesus fizesse milagres. Não. Quem segue Jesus, quem conhece, segue pelo que ele é. Assim como aqueles discípulos, né, que Jesus perguntou, vocês também não vão? Quando os outros foram, porque queriam milagres. Então Jesus perguntou para os outros que ficaram, vocês não vão? E eles responderam, um deles respondeu, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então eles estavam seguindo a Jesus pelo que ele é. Porque já conheciam quem era o nosso Deus, quem era esse homem perfeito e Deus todo-poderoso. E Jesus, o que Jesus tem de mais impactante em sua liderança é a sua integridade de vida. Em Jesus não tem nenhuma falta de equilíbrio. Em Jesus você não se encontra oscilações, você não encontra um caráter que oscila. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, que dependendo da circunstância vai descontar em você os problemas dele. Não, Jesus não tem isso, não. Ele é perfeito, ele é íntegro. Ele é maravilhoso e nós devemos viver assim como ele viveu. Sabe onde nós vamos encontrar esse equilíbrio? Só no Espírito Santo, permitindo que ele
habite em nós, assim como Jesus permitiu. Assim como Jesus esvaziou e deu lugar para o Espírito Santo atuar na vida dele, nós devemos também dar lugar para que alcancemos esse equilíbrio tão maravilhoso e tão desejado pelo ser humano. Que possamos aprender, né? Mais e mais com essa palavra. Devemos contemplar e aprender com Jesus, que serviu de modo obediente aos desígnios do Pai. Que possamos aprender e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. E a conclusão nos diz: aprendemos nessa lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que possamos aprender e ter um coração sincero e verdadeiro de servo. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí me acompanhando, você que está aqui comigo até o final, né, que está me suportando aí, que Deus te recompense. Quero agradecer os meus irmãos e irmãs aqui de Turvânia, né, que têm acompanhado todo o meu trabalho aí, que assistem as lições, alguns comentam de vez em quando. E eu quero que Deus abençoe vocês cada vez mais. A minha oração é essa, que Deus recompense a minha igreja aqui de Turvânia, meus pastores, que Deus recompense em nome de Jesus, meus irmãos em Cristo, de Trindade também, que assistem esses vídeos, os irmãos ali de Novo Planalto também tem uma irmã que assiste, né, acompanha sempre esse trabalho, e muitos outros que não comentam, mas eu sei que assiste, que Deus recompense, né, o irmão Valdson também, que tem um canal no YouTube, filma sempre os nossos cultos, ele também que é um grande inspirador aí da palavra de Deus, que nos inspira muito, pregador da palavra de Deus, né, que Deus recompense você, meu irmão, em Cristo Jesus, os irmãos também lá de Palmeiras, tem muitos irmãos lá que acompanham, da igreja que eu congreguei lá, do setor Vila Aurora, pastor Jerônimo, a igreja ali, que Deus recompense vocês, minha amiga Júnia, né, saudade demais de vocês, que Deus recompense vocês cada vez mais, que Deus esteja dando vitória para todos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Ivana Alves, que comentou, a Miriam Gabi, a Maria Celeste, também que comentou, e a Verena de Oliveira, lá de Curitiba, que comentou aí nas últimas lições. Que Deus recompense vocês e que Deus possa retribuir, dando uma vitória que vocês tanto necessitam e aquilo que for o melhor para a vida de vocês. Vocês estão sempre nas minhas orações. Eu agradeço muito você que tem aí orado por mim, você que se inscreveu nesse canal, você que compartilhou, você que curtiu, você que está aí sempre, você, principalmente você que assiste até o final, né? Que Deus te recompense grandemente e a todos igualmente, né? Eu amo todos vocês. Que Deus recompense cada um em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar, não tardará, hein? Tome cuidado, hein? Vigie, vamos estar firmes na presença de Deus, né? A Bíblia fala que vai ser num piscar, num abrir e fechar de olhos, né? E eu anseio muito por esse dia. Espero que você também esteja desejando e buscando esse dia em nome de Jesus. Então, fiquem na paz e Deus abençoe vocês.